Olá, pessoal. Então, vamos iniciar aí mais uma aula, né? Como ninguém entrou aí, vou gravar ela, tá gravado aí, vou deixar disponibilizado. Hoje nós vamos abordar aí a situação de aprendizagem que chama Evitando Problemas, ok? No C de manutenção de sistemas de controle, né, e acionamentos eletromecânicos. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, vamos lá. Vamos ler aí e ver o que se pede, tá bom? Então, vamos lá. Olá, Roberto, tudo bem? Boa tarde, cara. Espero não aborrecê-lo muito, mas precisamos checar as bombas da cisterna para não termos problemas de abastecimento da empresa. Verdade, Roberto. Temos que estar atentos porque a vida útil do computador é de 30 milhões de manobras somente. Precisamos falar com nossos técnicos para saber como estão as bombas. Muito bem, verificarei quando podem nos atender e lhe darei um retorno. Albertão, conseguiu falar com o nosso técnico? Sim, nossos técnicos estão acompanhando o funcionamento da cisterna com uma lâmpada de Q2 de saída, que foi desenvolvida aqui mesmo na empresa. Nossa, que interessante. O que exatamente essa lâmpada faz? Ela avisará quando o contator alcançar o número máximo de manobras mecânicas. Muito bom, mas de que maneira isso irá ocorrer? Ela não poderá ser desligada por engano? Não. Como nossos técnicos afirmaram, ela somente pode ser desligada no caso de alcançar o valor programado de manobras mecânicas do contator, comando em manual ou acionamento do botão reset ligado na entrada I4. Esse sistema é bem interessante. E quanto aos vazamentos? A equipe de engenharia de manutenção instalou um fluxograma NA na tubulação de água entre a bomba e a cisterna. Este fluxostato enviará para o micro PLC, né, o CLP, um sinal digital na entrada I5 indicando se há fluxo de água, né? Na verdade, pessoal, perdão, aqui está errado, não é fluxograma, é um fluxostato normalmente aberto, ok? É um, um- é um sensor aí que ele verifica a diferença de vazão entre uma ponta e outra, para verificar se tem vazamento aí, por exemplo, de um fluxo, né? E como funciona esse fluxostato? Então, caso não haja fluxo de água em 5 segundos, o programa aciona uma sirene que desligará todo o sistema. Incrível. Como saberemos onde está? O próprio botão da sirene apontará a falha. O programa não deixará o sistema reiniciar enquanto não for resolvido o problema. Bom, pessoal, então vamos ver aí quais são as etapas, né? São 4 etapas, então a primeira aí vocês vão interpretar e analisar o descritivo do problema de funcionamento do circuito de controle da cisterna, né? Então aqui, deixa eu só ver, então vamos lá. Então aqui, situação de aprendizagem, deixa eu só ver aqui, pessoal, qual que é exatamente, eu acho que é a 2. Isso, é a situação de aprendizagem 2. Então vamos lá. Então tem uns anexos aqui, né, pessoal? Deixa eu só dar uma olhada se é esse. Bom, então esse aqui, né, pessoal, é justamente o descritivo. Então, é, praticamente já está respondendo aqui, ok? Então, vamos lá. Então, vocês vão fazer um descritivo do problema, tá? Então, a partir do que foi descrito ali, vocês vão fazer uma descrição do que é o problema, né? Pode fazer um desenho esquemático de como vai funcionar esse sistema, certo? Deixa eu ver se tem outro aqui também, ó, tem um descritivo aqui também, vocês conseguem? Não tem. Então, pela historinha aqui, né, da situação de aprendizagem, vocês vão fazer essa descrição. Ok, pessoal, vocês vão interpretar isso aí e, obviamente, essa vai ser uma das etapas lá do presencial. Se vocês conseguiram entender aí, pelo menos a priori, o problema, o que que vai ser? Vamos dizer assim, o sistema está dividido em duas partes. Uma com a parte de contar, um contador das manobras do contador, né? Que lá é de 30 milhões de manobras, e também tem um fluxostato, tem uma parte de fluxostato que determina é, um vazamento. Então, vai ter um circuito referente a esse fluxostato e outro referente a essa manobra do contador, certo? Então, são praticamente assim, são dois subsistemas dentro desse sistema aí total, né? E isso, bem, pessoal, vocês, como estão vendo aí, vão fazer isso na aula presencial. A aula presencial, vocês vão fazer esse descritivo lá. Então, junto com o professor, vocês vão entender o que é o que está pedindo, né? E um arquivo, então, eletrônico de texto, né, pessoal? Isso também é da aula presencial. Vocês vão selecionar um programa correto. Então, aqui, ó,
nesse caso, são esses anexos aqui, ó, em que são 6 programas, na verdade são 3 que estão com relação ao do computador, e mais 3 programas que estão feitos aí em CLP, relativo à parte do fluxostatos. Bom, são 6 arquivos e não 3, né? 3 para um e 3 para outro. Porque aqui eu tenho o anexo em formato de desenho, do doc, então aqui eu tenho o Ladder, no formato de documento aqui, e tenho ele aqui nesse formato CLI. Esse CLI vocês abrem naquele programa, o Click Edit da VEG. Então vocês vão usar esse programa aqui, ó. Aqui, ó, Click Edit, ó. É esse aqui, ó, Click 02. Ok, aqui vocês vão aqui, ó, Central de Downloads. A gente acha aqui, ó, Software Firmware. Aqui, ó, Click Edit. Vocês vão clicar nesse aqui e fazer a instalação. Fazendo a instalação, vocês conseguem ver aquele programa. Também pode ser aberto, se não me engano, acho que no Tia Portal e algum outro programa de CLP. Mas ele é feito por Click Edit, por isso que é uma extensão de arquivo. Por isso que ele é uma extensão de arquivo .cli. Se vocês estão vendo aqui, ó, lá, .cli. É porque ele abre no Click Edit. Bom, então, por que são 3? Porque nesse aqui do computador, a gente vai ter 3 programas, sendo que um deles vai ser o correto. Então, vocês vão testar os 3 programas e ver qual deles está com a lógica correta, conforme foi descrito na situação de aprendizagem, certo? Então, o que foi descrito ali, vocês conseguem descobrir qual é o programa correto. Da mesma forma, o sistema do fluxostat, também são 3 programas e apenas um é correto. Vocês vão testar eles e ver qual é o correto. Isso também será feito na aula presencial. Bom, turma, e continuando, né, da mesma forma, esse da etapa 3. E a etapa 4 é participador fora de discussão, né, argumentando com embasamento teórico sobre os circuitos apresentados e também comentando os apontamentos feitos por outros colegas. Então, pessoal, vai ser tudo baseado na aula presencial. Aí vocês vão para o que vocês fizeram, né, na aula presencial. E também, pessoal, caso queiram se antecipar e mexer nesse programinha também aí antes da aula presencial, melhor, é ótimo. Vocês conseguem entender e conseguem ter uma noção do que vai ser feito também na aula presencial. Na aula presencial, vocês vão implementar esse programa, né, e verificar o funcionamento mesmo na prática, né? Então, vocês vão usar uma planta didática que tem lá na unidade, ok? Vocês vão implementar esses 2 sisteminhas. Eles estão meio assim paralelo, meio que um separado do outro, mas eles estão integrados, estão interligados. Ok, pessoal? Então, essa aí é a etapa 4, isso aí que vocês vão fazer aqui no EAD. Certo, turma? Então, vamos falar das tecnologias. Já que a gente está falando em programação de CLP, a gente tem que falar do próprio CLP, o controlador lógico programável. Ele é, então, um computador, tipo de computador industrial, e ele é programado, então, para executar tarefas de controle. E, como ele pode ser programado, apresenta uma enorme facilidade para alterar uma lógica de controle. Então, ele é projetado para trabalhar com múltiplas entradas e saídas, né? Então, saídas digitais e entradas e saídas digitais, assim como entradas e saídas analógicas também, e outro tipo de entradas e saídas. E também tem as chamadas saídas a relé, vai depender também. Então, conforme o número de entradas e saídas, né, o CLP ele vai ser classificado como de pequeno, médio e grande porte, né? No caso da situação de aprendizagem, pessoal, como são poucas entradas e saídas, vai ser um de pequeno porte, né? Ou um caso chamado de micro CLP. Então, aqui eu tenho uma imagem, né, de um CLP. Esse aqui é um Siemens S7 aqui 400, onde ele é do tipo modular. Então, eu vou ter um módulo aqui de CPU que faz as comunicações, que é esse daqui, e os módulos com as entradas e saídas digitais, com os seus cabos de comunicação dos diferentes protocolos aí de rede industrial. Bom, pessoal, então o que que é um micro CLP, né? Então ele é um controlador, ele vai ter de 15 a 128 pontos de entrada e saída e vai possuir uma única unidade de fonte de alimentação, que é a CPU, junto com os módulos de entrada e saída.
Ele vai ter uma memória programável, então ele vai armazenar internamente as instruções para implementar funções como lógica, sequencial, temporização, contagem, aritmética. Então, dentro da linguagem de programação, indiferente de qual eu use, vai usar então as lógicas de contato com bobinas e também algumas funções. Pode ser funções do tipo lógica, booleana, sequencial, com temporização, contagem até aritmética, né? Comparação também, entre outros. IA são utilizados em controle e automação de sistemas e máquinas de pequeno porte. E atualmente então suportam uma grande variedade de modos especiais, vendidos separadamente, como as entradas e saídas analógicas, os contadores rápidos, os módulos de comunicação, a interface homem-máquina, né? Já que além de eu fazer isso via computador ligado ao CLP ou num software que tem do CLP no computador, eu posso fazer isso com interface homem-máquina, como está aqui, ó. Só que é bem mais complicado de se mexer, pessoal. Não é tão simples assim, é mais para os usuários bem mais experientes. Hoje os programas que tem no computador de CLP são muito mais intuitivos, mais amigáveis de se mexer, né? Ah, de criar essa programação. Além disso, eu tenho as expansão de input e output, né? Ou seja, a expansão de entradas e saídas. Bom, então a principal vantagem na utilização do CLP, né, é a utilização de alterar a lógica de funcionamento, então sem alterar as conexões físicas das entradas e saídas, né? Porque por que isso aí é possível? Porque o CLP não vai ter conexão física entre os dispositivos de entrada e saída. Ou seja, aquela antiga lógica que eu tinha, né, de contato de relés, de bobinas, se eu errasse um contato, eu teria que refazer toda a ligação, né, refazer o desenho elétrico, ou até mudar os componentes de lugar para fazer as devidas ligações corretamente. No CLP, eu dispenso isso, né? Além de diminuir tamanho, né, com o número de contatos, diminui a bitola de fio, né? Uma vez que o CLP é eletrônico, então eu vou usar então cabos bem menores, bem menos espessos, né? Então a programação é feita toda dentro do CLP, então não há necessidade de eu alterar toda a minha lógica, né? Lógica física, né? E a conexão, então, né, pessoal, ela é feita através do programa que, então, pode ser facilmente alterado. Então, para editar ou alterar o programa existente no CLP, a gente utiliza, então, um conjunto padronizado de instruções denominado, então, linguagem de programação, como se fosse uma linguagem de programação mesmo do computador. Então, os micro CLPs, não PLCs, utilizam, então, basicamente duas linguagens de programação, a linguagem ladder e a diagramas de bloco de função, que é a Function Block Diagram, né? Para a situação de aprendizagem, pessoal, a gente utiliza aí a ladder, né? Então aí, ó, tem esse formato, é como se a gente pegasse uma tradução da lógica de relé, que a gente vai de cima para baixo, geralmente, né, como padrão, e a gente faz horizontalmente. Então, ou seja, a gente pega aquela lógica de contato de relé, traduz para a linguagem ladder. Então, a gente traduz os contatos com as bobinas, né? E a linguagem de blocos, então são os blocos aqui, pessoal, são blocos então que a gente faz através de programação estruturada. A gente pode programar, por exemplo, uma porta lógica, pode programar aritmética, perdão, pessoal, temporizadores, enfim. Posso fazer um bloco do zero, um programa uma certa condição, um certo processo que eu quero fazer, e eu coloco isso dentro de um bloco. Aí eu vou montando esses blocos conforme a lógica que eu quero aplicar. Né? E dentro desses blocos, pessoal, é como se fossem caixas pretas. A gente não sabe o que tem lá dentro. A gente só interessa, por exemplo, o que está no rótulo dela. Por exemplo, AND. Ela faz uma lógica aí entre duas ou mais entradas. Né? Por exemplo, somar, ele vai somar lá. Não sei como é que funciona lá dentro. Eu sei que ele vai somar dois números, né? Então, preciso de duas entradas numéricas, né? Então, ou seja, não sei como funciona. Mas eu posso aqui. Ela é um pouco mais complexa, mas a linguagem ladder ela é a mais utilizada, principalmente o pessoal que vem da área elétrica, né? O pessoal que vem, por exemplo, é mais simples e mais difundido aí. Bom, pessoal, então dos softwares que se a gente se aplica, né? Então, o software utilizado para alteração do programa pode ser também empregado para a gente simular, né? Então, hoje os programas, eles não simplesmente você programa o CLP, você pode simular o programa também, né? Simular as entradas, as combinações.
verificar se a lógica tá correta, né? Isso evita também você fazer algum erro e danificar alguma máquina, por exemplo, fisicamente, uma vez que o CLP ele faz esse comando, né? Evita, por exemplo, de eu queimar um motor, queimar alguma coisa que é mais sensível e mais caro, né? Bom, então aqui a gente tem um exemplo, né, que é justamente o do Click Edit da VEG, que é muito utilizado também. Então, ao clicar, por exemplo, tem um botão Run, né? Então, eu clico no botão Run, então vai aparecer aí, ó, no Click Edit duas telas. Um que vai mostrar as entradas aqui, né, para você manipular elas, fechado, aberto, e o meu CLP aqui, que né, são as entradas que vão ser ativadas ou desativadas, certo? Então, à medida que eu vou manipulando aqui, eu vou verificar se minha lógica está correta ou não, certo? Então, por exemplo, aí, ó, se eu apertei o I3 aqui, ó, eu aperto o I3, ele liga aqui, né, vamos supor. Então, ele vai fazer toda a funcionamento da minha lógica ladder, né? E a gente também pode monitorar o valor atual do temporizador, acompanhando então o tempo de duração para mudança de estrela para triângulo. Isso aqui eu estou usando aqui é um exemplo, né, pessoal, de uma partida estrela-triângulo, né? Que é, ao invés de usar aquela lógica de contato, de diagrama de comando, eu uso aqui no CLP, né? Só faço a montagem do diagrama de potência ali, que é ligando os dispositivos de proteção, né? Disjuntores e outros componentes de proteção, juntamente com o meu motor ali, né? E vai mostrando, né, pessoal, olha lá, como eu faço as alterações. Bom, então, ajuste em sistema de controle e acionamentos, então, eletromecânicos durante sua montagem e funcionamento são necessários, né, pessoal, para garantir o bom funcionamento dos equipamentos. E no caso dos CLPs, né, as instruções, então, que podem ser ajustadas são os temporizadores e os contadores, né? Então, os temporizadores são instruções que exercem a função de ligar ou desligar automaticamente os sistemas, de controle e acionamento em intervalos de tempo diferentes. Os CLPs, então, possuem diversos recursos de controle, tais como interrupção ou congelamento da temporização, informação de tempo restante, mudança de base de tempo e outros, né? Então, por exemplo, tem aqui, né, um temporizador com suas entradas, né, e a sua manipulação aqui, né, do que é programado e o que vai atualizando, certo? Então, por exemplo, aí, né, eu tenho aí uma espécie modo temporizadora, então esse aqui é o modo temporizador e aqui é a base de tempo, né, lá ele vai de 1 minuto de 0,999 minutos e assim por diante. Bom, já os contadores, né, pessoal, eles vão ter uma função contagem de eventos, né, então são feitos através de transições falsas ou verdadeiras na linha de controle. Então, este evento pode fazer, por exemplo, a contagem de peças de uma esteira, né? Então, um sensor ali, ele passa uma peça, ele conta como um pulso. Então, contou um pulso, ele faz uma contagem. Passa outra peça e conta outro pulso. Uma segunda peça e assim por diante. Então, cada pulso ali, entende-se que uma peça passou por aquela esteira, né? Por aquele sensor. Então, ele vai fazendo uma contagem dentro deste contador, né? Então, a, a mudança de sinal, né? Então, um pulso, que é um pulso quadrado ali de tempo finito, né? Então, ele faz mais ou menos isso aqui, né? Então, ele faz mais ou menos isso aqui, que vai mudar a contagem, né? E os temporizadores também, né, pessoal? E os contadores, eles, podem ser usados para auxiliar na manutenção de equipamentos, como controlar o intervalo e o tempo de lubrificação de um motor ou parte do equipamento. Então, posso, dentro da minha linguagem ladder, colocar um temporizador aí, um contador, justamente para facilitar também a parte de manutenção. Nada impede que isso possa ser implantado, né? Então, por exemplo, eu posso usar um contador para determinar que após certo número de pulsos ou ciclos da máquina, a lubrificação seja realizada, né? Então, posso falar assim que depois de 50 mil ciclos daquela máquina, eu vou fazer então a troca, né? A troca de óleo, né? Uma lubrificação, uma relubrificação daquele maquinário, né? E pode ser automático ou indicado, então, através de sinalização para que seja realizada manualmente. E caso a lubrificação seja realizada somente após decorrido um tempo pré-estabelecido, a gente então usa o temporizador, né? Então, por exemplo, para a gente compreender aí, a gente vai usar o exemplo circuito do partido estereotriângulo.
Então, ele controla a partida e o funcionamento do motor trifásico do equipamento. O motor contém dois polos, então ele trabalha em 380 volts, 60 Hz, possui então um rolamento aí 6306. E constância manual, o fabricante então especifica que a cada 4.500 horas de funcionamento do motor, seja realizado então a lubrificação dos rolamentos. Então, com isso, né, pessoal, olha lá, a cada 4.500 horas para um motor em dois polos, eu tenho que fazer então a troca do lubrificante. Então, posso colocar isso no CLP, ó, a cada 4.500 horas eu vou colocar uma lubrificação no meu rolamento ali do meu motor, né? Bom, então, como a gente faz esses ajustes, né? Então, o primeiro passo aí, né, pessoal, é determinar qual temporizador a gente utiliza, já que o intervalo entre lubrificações, então, ele é determinado em horas, né? Então, como a gente faz? Então, o primeiro passo, a gente vê o número do temporizador. O segundo, a gente escolhe o modo de funcionamento, né? Então, se ele é um tipo retardo, se ele é retardo de injeção, retardo na desinização, ou seja, qual o modo que eu vou colocar esse temporizador. A base de tempo, né? Que pode ser em segundos, horas, até dias aí, dependendo. Inserir o valor do tempo e escolher a entrada reset, né? Então, eu tenho que colocar a entrada reset, no momento que ele atinge aquele valor programado, ele zera e reinicia o meu ciclo, né? Bom, então a gente sabe que o motor precisa ser lubrificado a cada 4.500 horas. E, no entanto, como você percebeu, o temporizador estudado possui, então, um tempo máximo de 9.999 minutos, ou seja, 166,65 horas de tempo, fazendo a conversão de tempo máximo no temporizador. Ou seja, esse temporizador aqui, ele tem um máximo de 166,65. Então, como vou controlar o tempo de intervalo entre lubrificações do motor? Então, nesse caso, eu vou precisar de um contador. Então, eu vou considerar aí 4.500 horas por um valor que torne esse tempo possível de ser realizado no temporizador. Então, eu vou, por exemplo, dividir 4.500 horas por 100, que eu vou então obter o valor de 45 horas. E transformando 45 horas em minutos, que é multiplicar por 60, eu vou achar 2.700 minutos, sendo então esse o valor possível de ser utilizado num temporizador. Então, qual que é o segredo aqui, pessoal? Eu vou fazer ciclos. Então, o que eu sei, ó, são ciclos de 100 horas. Então, eu vou fazer um ciclo de 100. Então, se eu colocar um contador, além de usar um temporizador, um contador de a cada 100 horas contar um ciclo, então, ou seja, assim que o meu contador atingir 100 ali na contagem, então ele vai indicar hora de fazer a lubrificação daquele rolamento, né? Simples assim. Então, aqui eu tô utilizando de dois recursos, o temporizador junto com o contador. Perfeitamente plausível fazer esse uso. E aí, então, lá, como eu falei, então o temporizador agora vai ser um valor de tempo possível, mas não é o tempo total para o intervalo de lubrificação. Então, no momento será utilizado o contador, então ele vai ser programado com o valor utilizado para dividir o tempo de 4.500 horas, ou seja, o valor 100. Então, agora eu uso o computador lá, o computador de 100, né? Então, pronto. Aí, depois de 100 contagens de pulso, é a indicação de que passou as 4.500 horas pelo meu temporizador. Então, o meu temporizador lá atingiu, por exemplo, aqui, ó, ele atingiu 2.700 minutos, um pulso, mais 2.700, outro pulso. Então, ele vai isso até completar 100 vezes. Deu 100 vezes, pronto, agora é a hora de fazer a lubrificação do meu rolamento, conforme está especificado. Então, aqui, por exemplo, circuito abaixo, a gente vai fazer esse monitor o tempo de intervalo entre lubrificações. Então, assim que é ligado o contator Q1, inicia a temporização, então, de T03, que está programado para 2.700 minutos. Então, cada vez que é alcançado esse valor, o contato NA de T03, né? Então, aqui, então, cada vez que, então, por exemplo, acionou Q1, então, a cada vez aqui que atingiu o valor de 2.700 minutos ou 45 horas, vai ligar esse contato aqui, né? Ligou esse contato, ele dá um acréscimo aqui. Beleza. Aí atingiu de novo, ligou aqui, acrescentou mais um pulso e vai fazendo esse ciclo aqui, ó. Então aqui virou um laço de repetição, né? Então aqui, ó, ligou, atingiu o tempo de 2.700 minutos, mais um pulso acrescentado aqui. Aí desligou.
Aí vai fazendo de novo, 2.700 minutos mais outra aqui, tá? Então aqui vai fazendo vai incrementando, né? Como eu falei, né? Então, acumulou 3 na contagem, vai ter 135 horas de trabalhagem. Então, atingiu 100 incrementos, chegou às 4.500 horas, né? E outro ponto importante a ser observado, né, pessoal, para que o circuito funcione corretamente, é usar o elemento correto para habilitar o temporizador, né? Então, no circuito lá, né, a gente usou a saída Q1, que liga o contador linha, pois ela fica ligada todo o tempo. Usar a saída Q2 seria um erro, né, pois o temporizador somente iria funcionar durante o tempo de comutação estrela, né? Ou seja, o Q2 e o Q3 ali são as saídas não chamadas temporárias, né? Então, por exemplo, Q2 fica um tempo estrela, depois vai para triângulo. Então, depois de um certo tempo, ou seja, vai ter um retardo de tempo. Então, não vai fazer uma contagem fiel. O contador relativo, por exemplo, a Q01, ele é permanente, então ele é iniciado desde a partida do motor. Ou seja, então ele vai dar uma contagem mais fidedigna, mais correta ali. Então, melhor usar o Q01. Então, eu preciso ter a melhor decisão de qual entrada utilizar. Caso contrário, vai sair então prejudicada essa contagem, ou ela vai sair enviesada, vai sair conforme eu queria, né? Bom, então, né, pessoal, os contatores aí, né, são dispositivos de manobra mecânica, é, não manual, então não tem intervenção aqui manual nossa, né? E é eletromagnética e possui única posição de repouso, construídos então para elevada frequência de manobras que são capazes de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais, né? Então ele pode, de acordo com a aplicação, ele pode ser utilizado individualmente ou ser acoplado também a relés de sobrecarga, ou seja, contator, ele também vai servir como ele vai fazer a contagem e também vai ter um relé de sobrecarga, justamente para evitar também que a sobrecarga passe para outros equipamentos que sejam até mais sensíveis, né? E tem dois parâmetros que determinam a vida útil do computador, sendo eles a vida útil mecânica e elétrica, né? A mecânica é o tanto que ele faz de mudança, né, pessoal, de ligar e desligar, né? Então, é quantas manobras ele tem de vida útil, né? Para ele alcançar a sua fadiga, né? Por assim dizer. E elétrica, né? Então, por quanto tempo ele também suporta uma certa amperagem, né? Então, por quanto tempo ali, uma vez que aquele material ali ele é condutor, ele vai perdendo a sua eficiência de condução. Então, uma hora ele vai precisar ser substituído. Então, por quanto tempo essa vida elétrica desse computador, né? Assim como a mecânica também vai ter uma vida relativa. Aí a vida dele é relativa, né, por tempo, é mais ou menos com o número de manobras. Então, é o número de manobras que ele faz, né? Geralmente é na ordem de milhões, né? E a vida elétrica vai depender do tempo também, aí é mais parametrizado no tempo, não no número de manobras, né? Bom, e então a vida mecânica, né, pessoal, é obtida por meio de realização de ensaios, ou seja, vai determinar aquele número de manobras sem cargas que o computador pode realizar sem apresentar, então, defeitos mecânicos, né? Então, é, geralmente ele é para determinar aí nesse ensaio, ele vai ser instalado sob condições usuais de serviço com classe de funcionamento intermitente, ou seja, justamente para ele ficar fazendo a repetição, é, ligando e desligando. E então, quando energizado, o contator fecha seus contatos, ou seja, desenergizado, eles vão abrir, né? Então, o número de vida, ó, então, por exemplo, aqui, ó. Então, geralmente, um contator básico, ó, ele vai ter 30 milhões de manobras, um básico com contatos auxiliares 10 milhões, e de contatos auxiliares por eletrônica, né, são 5 milhões de manobras. Ou seja, para cada tipo de contator, eu vou ter, então, uma vida útil mecânica relacionada a ele. Obviamente, vai depender de qual uso e qual utilização aí. Vocês perceberam ali, né? Se eu utilizar ele, por exemplo, uma potência, ele vai ter uma vida útil maior. Se for para uma parte eletrônica, então uma vida um pouco menor, né? E para determinar a vida útil elétrica, né, pessoal, a gente vai determinar por meio de ensaios com o contator sob carga, sendo obtido assim o número de manobras que os contatos dos polos podem efetuar sem apresentar defeitos. Então, um fator que estará ligado diretamente à categoria de emprego da corrente e da tensão nominal de serviço. E os ensaios que são realizados pelos fabricantes para determinar a vida útil elétrica são realizados no regime de emprego AC3 e AC4.
E os valores, então, de cada componente, bem como a vida útil elétrica dos contatos, situa-se na faixa de 1 milhão de manobras em regime AC3, podendo, então, variar de fabricante para fabricante. Bom, outra coisa que a gente precisa também verificar, né, pessoal, é o selo mecânico, que vai ser utilizado em equipamentos rotativos, no caso, bombas, compressores, misturadores, e o próprio nome fala, né? Ele vai promover a selagem. Ele vai evitar, por exemplo, que o meu fluido de trabalho, aquilo que eu estou deslocando, né? Na minha linha, no meu processo, não vaze para o meio externo, né? Ou seja, pode ser óleo, pode ser um alimento ali, um atomatado, pode ser um outro tipo de alimento também, pode ser água, enfim, qualquer fluido que esteja no trabalho que não pode vazar para o meio externo. Bom, em grande parte do selo mecânico, pessoal, ele vai estar em contato com o fluido, né? Então, dessa forma, ele vai ter uma formação de um filme líquido na região de contato das faces. Isso vai evitar também um atrito excessivo entre elas, ou seja, esse filme vai servir como um lubrificante para esse selo mecânico, né? Justamente evitar o atrito. E ele também vai obstruir, vai ajudar a obstruir esse passagem de fluido. Então, com a existência do movimento da face rotativa em relação à estacionária, vai ter, então, devido a esse atrito, né, devido à temperatura, vai evaporar esse filme líquido devido ao aquecimento. E com sua evaporação, outro filme de líquido se forma e assim sucessivamente. E esse filme, então, não pode deixar de se formar, pois, caso contrário, vai ter um sobreaquecimento e vai danificar o selo mecânico. Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho um selo mecânico que já está danificado e um aqui que está novo, né? Tá vendo? É esse filme aqui que ajuda a manter esse selo mecânico, né? E se vocês observarem, por exemplo, se trabalhar sem líquido, então a sua tendência de desgaste vai ser muito maior. Não que o filme, o pessoal, garanta que ele nunca vai ser desgastado, ele vai sofrer, mas com bem menos, ele vai sofrer bem menos esse desgaste, né? Então, ou seja, ele vai ter uma vida útil prolongada. Bom, o fluxostato, né, pessoal, é um elemento aí, né, de uma chave de fluxo. Ele vai indicar, então, a presença ou ausência de fluxo dentro de uma tubulação, ou seja, ele, a algum ponto, ele vai determinar, por exemplo, se tem diferença de vazão. Então, isso é uma forma de indicar, ó, tem vazamento em algum ponto. Então, ele vai servir como um dispositivo complementar de segurança e proteção, então, para motores, né, compressores, bombas d'água, etc. Então, a gente sabe, né, pessoal, que a bomba ela nunca pode girar em falso, né? Então ela não pode girar sem um fluido. Ela tem que estar, vamos dizer assim, afogada, né? Então essa bomba tem que estar devidamente completada com fluido. Também, senão ela desgasta, assim como os compressores também, né? Então eles devem ser instalados na tubulação na posição horizontal, né? Então sempre na horizontal, considerando o sentido de fluxo, né, pessoal? Então, se eu tenho que verificar qual o sentido do meu fluxo. Se eu fizer ele invertido, não vai detectar nada, né? Então, ele pode ser do tipo palheta ou pistão magnético. Certo, turma? Então, aqui tem alguns exercícios aí de fixação, né, de exercício de passagem, para vocês fixarem, né, o conhecimento aí. Ok, turma? Então, é isso aí. Vou finalizando a aula aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou algum questionamento, não deixe de procurar, ok? Então, vou desejar a todos aí uma boa noite, fique com Deus e até a próxima.